Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção, Cristo ressurgiu, honra e glória, aleluia. Deus abençoe você, que a força do ressuscitado e a alegria que provém dele, que emana dele, preencha todos os espaços do seu coração. Vamos invocar o Espírito Santo e pedir a ele que nos ilumine. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele a nós prometido, por nós seus feitos proclamai. Nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Amém. Vamos ouvir o Evangelho deste sábado, que está em João 6, de 16 a 21. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo, mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós vamos ouvindo o Evangelho e vai nos ajudando a entender, compreender bem a palavra e também o contexto, e nos ajuda a viver, para viver hoje, esse momento que estamos vivendo. Ontem nós ouvimos Jesus que multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, alimenta uma multidão e sobra 12 cestos. Ali já é uma preparação, Jesus já se prepara. Hoje, aquele Jesus que multiplica os pães é o mesmo Jesus que anda sobre as águas hoje. Hoje ele vem andando, caminhando sobre as águas. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas. Ele não andou um pouquinho, não, andou muito. Se Jesus pode andar sobre as águas, se Jesus pôde multiplicar os pães, então ele pode permanecer também invisível, entre aspas, na Eucaristia. É o mesmo Jesus. Então João vai nos preparando para depois falar para nós do grande discurso eucarístico que vai acontecer na semana que vem, quando nós vamos ouvir os textos da Eucaristia, que Jesus diz: quem não come a minha carne, quem não bebe meu sangue. Então vai sendo preparado. Os evangelhos vai aos poucos, como uma mãe, vai introduzindo o seu filho aos poucos, falando. Sabe aquela pedagogia, onde a gente não fala tudo, mas vai falando aos poucos, preparando a pessoa para um entendimento maior? A igreja vai nos preparando. Jesus ressuscitado, ele está presente em cada gesto de amor, de solidariedade nossa. Jesus ressuscitado é aquele que anda sobre as águas e que depois vai se tornar presente no pão eucaristizado, no vinho eucaristizado, que é o seu corpo e seu sangue. Isso é maravilhoso. Os discípulos veem Jesus andando sobre as águas, aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus diz: sou eu, não tenhais medo. E no Evangelho de João,
quiseram recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde eles estavam indo. Jesus está ali, Ele que vem de encontro à igreja, Ele que vem caminhando, andando sobre as águas. Então, é a manifestação do Cristo. Sou eu, não tenhais medo, tende confiança no Evangelho de Marcos. Então Jesus continua se revelando quem Ele é. Na multiplicação dos pães, Ele se revela como profeta, Messias. Aqui, Jesus é aquele que, ao caminhar sobre as águas, Ele manifesta a sua identidade profunda. Jesus aqui mostra a sua natureza divina, irmãos. Ele é independente dos condicionamentos naturais. Jesus é o Senhor da natureza. E esse milagre aqui dentro do Evangelho de João não é tanto uma ajuda aos discípulos em perigo. Em outras, no Evangelho de Mateus e de Marcos, de Lucas, Jesus vem sobre as águas para ajudar os discípulos que estão em perigo. Aqui não, mas dá um sinal de credibilidade para as palavras duras, que porão sua fé à prova quando Ele falar que precisa crer que Ele está presente no pão. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, precisam comer minha carne é verdadeiramente comida, meu sangue verdadeiramente bebida. É um discurso eucarístico. O milagre dos pães coloca e completa o milagre do maná. O caminhar sobre as águas, o passagem do Mar Vermelho. Deus é aquele que está presente com proximidade constante e fecunda de salvação. Tornou-se em Jesus definitivamente presente, e sua presença é uma presença de vida. Por isso a multiplicação dos pães nos remete ao maná no deserto. Deus que faz cair. Não é Moisés que dá a vocês o verdadeiro maná. Eu sou o pão vivo descido do céu. E caminhar sobre as águas nos faz remeter ao Mar Vermelho. Deus que abriu o mar, aqui agora é Jesus que vai se dar a nós. Abre para nós a fé para que possamos caminhar na mais profunda fé em Cristo crucificado e ressuscitado. Ali, do seu coração aberto, é que jorrou esse mar. Esse mar foi aberto, que é o coração de Jesus. Por isso a Eucaristia é o coração de Jesus. A Eucaristia é o coração da igreja. A Eucaristia é para nós o centro da vida cristã. A igreja faz Eucaristia, mas ela vive da Eucaristia também, de Cristo Jesus. A Eucaristia faz a igreja e a igreja faz a Eucaristia. Creiamos, sejamos homens e mulheres de fé, que nasceu do alto, que nasceu do Espírito Santo, que busca as coisas do alto, que vive a dimensão espiritual, que vive é um homem, uma mulher transformada, é um homem e uma mulher espiritual, uma espiritualidade cristã fundamentada na cruz do Cristo, daquele que venceu o crucificado, está ressuscitado no meio de nós. Alegrai-vos. Aleluia. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, Cristo ressurgiu. Alegrai-vos. Até segunda-feira, se Deus quiser. Você ouviu o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo.